Salve pessoal, hoje quem fala é o Lucas, eu vou fazer para vocês o inglês part 2, então bora lá. Bom, primeiramente vamos ver sobre expressions of all day, que são expressões de dia a dia, que na aula passada eu já falei algumas, mas agora eu vou dar uma complementada. Bom, tem a I don't know, que é eu não sei, please speak slowly, por favor fale devagar, good luck, que significa boa sorte, you are welcome, de nada, I am hungry, eu estou com fome, it's late, está tarde, I like ou I don't like, eu gosto ou eu não gosto, enough, que significa suficiente ou chega, where do you live, onde você mora, what is your telephone number, qual é seu telefone, can you help me, você pode me ajudar, again, outra vez, I did understand, eu não entendi, tchau, pode ser goodbye, dessa forma aqui, bye, goodbye. Bom, I am thirsty, eu estou com sede. Do you take, você aceita. Too much, demais. How much is it, quanto custa. Bom, vamos pro plural, que plural é quando tem mais de uma coisa. Bom, ela pode ser representada de várias formas em inglês, pode ser o singular mais o S, como parrot fica parrots, apple fica apples, girl fica girls. Bom, tem as terminadas em Y, que é só tirar o Y e adicionar is, como por exemplo lolly fica lollies, story fica stories, strawberry fica strawberries. Mas boys não fica assim e boys também não. Tem algumas exceções. Bom, também temos as terminadas em CH, X, S, SH e O, que tem que adicionar no final o S, como por exemplo class fica classes, box fica boxes, brush fica brushes. Bom, tem as terminadas em F, FE ou LF, que é só adicionar um Vs no final, knife fica knives, wolf fica wolves, life fica lives. But tem exceções como chiefs, safes, cliffs and handkerchiefs. Bom, tem exceções aí. Não é toda hora que tem que colocar o Vs no final. E também temos as formas irregulares, que não teriam um padrão específico, como por exemplo man fica man, mouse fica miss, lows fica lice, bison fica bison da mesma forma, offspring fica offspring, mesma coisa também, woman fica woman, child fica children, person fica people, fish fica fish, tooth fica teach, goose fica geese, sheep fica sheep, mouse fica moose, foot fica feet, ox fica oxen, deer fica deer. Bom, você pode usar singular ou plural em palavras como family, class, policy, teen, army, band, char, cree, company, club, firm, gang, government, orquestra, party, staff, etc. Se estiver falando de grupos, use o singular, caso estiverem agindo em conjunto. Então, tipo, se um grupo estiver agindo em conjunto, você trata como se fosse singular, como se fosse ele, o grupo. Então, por exemplo aqui, my family lives in Miami. Todos os membros da família moram lá. No caso, todos sob o mesmo teto. My family lives. Eles vivem. Ele, como se fosse a família. Ela, a família. Bom, the team has successful. Bom, você vê que o time como um grupo. O grupo foi um sucesso, por exemplo. E se o grupo age individualmente, eles, no caso, use o plural. My family live on towns all over Florida. Bom, no caso, cada um da família vive em cada uma das cidades aí, das torres da Flórida. Bom, the team has successful. No caso, você vê que alguns membros foram bons do time, no caso. Você vê o time como membros, não como um todo. Nesses casos, você usa o plural. Bom, também temos a forma imperativa, que é o verbo na forma básica, que é dizer a alguém para fazer algo. Por exemplo, put out the rubbish. Take an umbrella to you, que é pega um guarda-chuva para você. Dizer a alguém para não fazer algo. Don't shoot at me. Don't open the window. Não abra o vidro. Então aqui o put, o take, o shoot, o open, eles estão nas formas básicas deles. No caso, quando está em forma básica, geralmente é o imperativo, que a gente quer uma ordem. Bom, também temos a forma educada, que é, por exemplo, please don't shout at me, colocar um please no final. Please tell me your telephone number. Também temos aqui, hand all the books, please. Help me eat. Sorry, falei errado. Help me with the homework, please, por exemplo. Se colocar o please no final, geralmente fica na forma educada. Bom, temos o a, an, or some, que eu já falei na outra aula sobre o I e o an, né? Que são os artigos indefinidos em inglês. No caso, a gente usa o singular o a or o an, no caso.
a banana, a cat, a monkey, a football. No caso, sempre quando, no A, no caso aqui, sempre quando tiver uma consoante, ou o som de uma consoante. An egg, an orange, an umbrella, an eagle. No caso, sempre quando tiver aqui o som de uma vogal, uso an. No caso, temos o plural também, que é o some, que são mais de uma no caso. Tipo, some bananas, some cats, some monkeys, some footballs, some eggs, some oranges, some umbrellas, some eagles. Bom, também temos as coisas incontáveis que são com some, como por exemplo some milk, que não tem como contar leite. Some tea, some water, some sugar, some coffee, some juice, some money, some butter. Eu dei alguns exemplos aqui de coisas incontáveis. Também tem os advérbios de frequência, como por exemplo, quando a frequência for 100% é always, que é sempre, 90% é usually, regularly, que é geralmente, regularmente, 80% já é normally, generally, que geralmente é normalmente, no caso. No caso, se para usar, quer dizer que você faz, mas faz com bastante frequência, mas não tanta. Bom, temos 70%, que é often ou frequently, que é frequentemente, resumindo. 50% já é sometimes, às vezes. 30% já é ocasionalmente, occasionally, que já aí você já não faz tanto alguma coisa. 10% é seldom, que já é raramente, como se fosse. No caso, algo assim, algo que você não faz tanto, quase nunca. Hardly ever, ou hardly, que é poucas vezes, raramente, no caso, muito pouco. E o 0% que é never, eu nunca fiz. Então, geralmente, quando se usar coisas de frequência, a gente tem primeiro o sujeito, depois o advérbio, depois o outro verbo. Como, por exemplo, aqui, I always wash the dishes. Eu sempre lavo a pia, no caso, quer dizer, eu sempre lavo os pratos, perdão. No caso aqui, o I, que é eu, é o sujeito, always, que é o advérbio, e wash the dishes, que é o verbo, no caso, wash. Bom, também temos essa forma aqui, que é sujeito mais o verbo to be mais o advérbio, como por exemplo, they are always busy, eles estão sempre atrasados, como se fosse assim. Perdão, busy quer dizer ocupados, eu fiz errado. Bom, também temos o sujeito mais o verbo auxiliar, auxiliar no caso, adverb, aí mais o main verb. No caso é sujeito mais auxiliar, mais o advérbio, mais o complemento, no caso, como por exemplo, they have often got some homework. Eles têm geralmente muito tema para fazer. No caso, o have é o auxiliar vem primeiro. Bom, também podemos usar os seguintes advérbios no início das frases. Podemos usar usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally. Bom, no caso, esses advérbios aí você pode usar no começo da frase, antes do sujeito. No caso, sometimes I go shopping on Saturdays. Às vezes eu vou às compras nos sábados, por exemplo. Também temos o presente, que é para indicar o presente, lógico. E geralmente ele é usado na forma básica do verbo. E tem duas formas de falar o presente, que é I, que a gente usa geralmente nos tempos I, you, quer dizer, nas pessoas, no caso, nos pronomes I, you, he e they, a gente usa de uma forma, e no he, she, it, a gente usa em outra. No caso, no he, she, it, a gente coloca o verbo mais um S. A gente tem que colocar o verbo mais o S. É bem simples de pegar, no caso, they go to school, eles vão à escola. I like oranges, eu gosto de laranjas. He hates peppermints, eles odeiam... me esqueci o nome dessa palavra, é pimenta, talvez? Deixa eu ver. É, pimenta, né? Pô, tradução. É, pimenta, vai, pimenta. Bom, e como seriam essas frases no caso no he, she, it? No caso, he wants a new car. Ele quer um new car, ele quer um carro novo. Wants, no caso, o verbo want, com S no final. She likes chips. Ela gosta de batatas, batatinhas fritas com salsicha. Likes, no caso. It drinks milk. Isso, no caso, ele, no caso, por exemplo, um gato, um bicho. Isso, ele gosta de leite. It drink, quer dizer, ele toma leite, perdão. Tava com o like na cabeça. Ele toma leite, ele bebe leite. Drink, no caso, verbo drink, a gente adiciona um S no final, porque tem o it. Se fosse he, também adicionaria o S. Se fosse she, também adicionaria o S. Bom, também temos a negação, que pro I, you, he, they é don't mais o verbo. E pro he, she, it é doesn't mais o verbo, no caso. Como por exemplo aqui, they don't go to school. Eles não vão para a escola. They don't like oranges. Eles não gostam de laranja. He don't hate peppermints. Eles não odeiam... esqueci essa palavra de novo, pimenta. Bom, temos o doesn't mais o verbo. Como por exemplo aqui, he doesn't want a new car, no caso. Ele não quer um novo carro.
She doesn't like chips. Ela não gosta de batatinhas, como se fosse isso. It doesn't like drink milk. Ele não gosta de beber, isso não gosta de beber leite, como se fosse. E lembra, quando tem o doesn't aqui, o mais S não conta. Tem que tirar o mais S e colocar o doesn't no final. Então também para questões, como é que faz perguntas, no caso. Pro I, you, he, they, a gente tem que usar o do, mais o do no caso, mais a pessoa, mais o verbo. E por aqui, e pro he, she, it, a gente tem que usar o do is mais a person, mais o verbo. Como por exemplo aqui, do they go to school? Eles vão para a escola, no caso de uma pergunta. Do you like orange? Você gosta de laranja? Do you hate peppermint? Você odeia pepino? E como se fosse isso no he, she, it. Do is he... Nossa, isso aqui é pra ser um... o H, perdão. Do is he want a new car? Do is she like chips? Do is it drink milk? No caso. Bom, também temos o is, que vem depois de... No caso do S. No caso... Peraí. Ah, tá. No caso... Lembra essa afirmação que eu falei que é tipo verbo mais S? No caso, tem algumas vezes que isso não acontece. Como, por exemplo, só tem que colocar o ES. No caso, depois de S, CH e SH, como por exemplo, pass fica passes, watch fica watches, finish fica finishes. Bom, também temos IS se tiver uma consoante DY, no caso. Quer dizer, se tiver uma consoante depois de Y, como por exemplo, study fica studies, carry fica carries, mas play, por exemplo, fica plays, caso que não tenha uma consoante depois de Y, é uma vogal. Bom, o do fica dois, o have fica has e o go fica goes. Bom, nós não podemos usar o verbo mais o S com can, may, might, must e should. Como por exemplo aqui, he should go home. Ele deveria voltar para casa. Quer dizer, deveria ir para casa. She can run fast. Ela pode correr rápido. It might be hungry. No caso. Bem, aqui no caso, ele pode estar com fome. No caso, temos os possessive cases, que é no caso de posse, como por exemplo, se não for no singular, tem que colocar o S e esse tracinho aqui antes do S, e se for no plural, tem que ser no S e depois do S esse tracinho. Bom, com pessoas e animais, como é que fica isso? This is Tom's bike. No caso, essa é a bicicleta do Tom. No caso, já que Tom tá no singular, tem que colocar no final para demonstrar posse. Tem que colocar aqui o tracinho, depois o S e bike no final, que é a posse dele. Bom, this is Cat's mother. No caso, colocar o tracinho aqui, o S, para representar que é a mãe da Cat. Bom, there are the boys' bike. No caso, já que são as bicicletas dos garotos e garotos está no plural, tem que colocar o S aqui, depois o tracinho. This is the girl's mom. Essa é a mãe das garotas. No caso, já que são garotas, a gente coloca o S no primeiro, depois o tracinho. Bom, com coisas a gente usa of, como por exemplo, the color of the table is black. A cor da mesa é preta. No caso, the color of the black é uma coisa, quer dizer, the color of the table. No caso, já que é um objeto, uma coisa, a gente tem que colocar com of. The second chapter of the book, o segundo capítulo do livro. Já que é uma coisa assim, não são uma pessoa nem um animal, a gente tem que colocar o off no final. Quer dizer, off aqui. Bom, se terminar com S, coloque o apóstrofo no final do substantivo. Apóstrofo, no caso, seria esse tracinho aqui que eu tava falando. Where is the jazz school bag? Onde está a mochila de jazz, no caso, a mochila da escola, a mochila escolar de jazz. No caso, é que jazz termina com S, a gente tem que colocar o apóstrofo aqui no final, mesmo se fosse num singular. Bom, se tiver dois substantivos, coloque no último. Por exemplo, Sam and the cat's new dog is really cute. O novo cachorro de Sam and the cat é muito fofo. No caso aqui, já que são duas pessoas, a gente colocar aqui o S como se fosse no singular, só que no final delas. Bom, também temos aqui as pequenas perguntas, no caso, pequenas perguntas seria. Bom, também temos as formas do verbo to be, como por exemplo, am I, eu sou. Yes, I am, sim, eu sou. No, I am not. Não, eu não sou. No caso, apenas perguntas e respostas rápidas. Are you, você é? Yes, you are. No, you aren't. He, she. Não, is he, she, it. Yes, he, she, it is. No, she, it isn't. Are he? Yes, we are. No, we aren't. Are you? Yes, you are. No, you aren't. Are they?
Yes, they are. No. Quer dizer, aqui eu coloquei um yes sem querer. No, they aren't. Do I? Yes, I do. No, I don't. Do you? Yes, you do. No, you don't. Do is he, she, it? Yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. Do he? Yes, we do. No, we don't. Do you? Yes, you do. No, you don't. Do they? Yes, they do. No, they don't. No caso, também temos no have aqui, no tenho, no presente. Have I got? Eu tenho. Yes, eu tenho. No, I haven't. Yes, eu não tenho. Quer dizer, não, eu não tenho. Have you got? Yes, you have. No, you haven't. Has he, she, it got? Yes, he, she, it has. No, he, she, it hasn't. Have we got? Yes, we have. No, we haven't. Have you got? Have. Yes, you have. No, you haven't. Have they got? Yes, they have. No, they haven't. Que eu me esqueci do N. Perdão. Também temos o can. Can I? Yes, I can. No, I can't. No caso, can é posso. No caso de poder, o verbo. Can you? Yes, you can. No, you can't. Can he, she, it? Yes, he, she, it can. No, he, she, it can't. Can we? Yes, we can. No, we can't. Can you? Yes, you can. No, you can't. Can they? Yes, they can. No, they can't. Bom, aqui temos o to be, só que no passado. Has I? Yes, I has. No, I hasn't. Where are you? Yes, you are. No, you aren't. Has she eat? Quer dizer, has he, she eat? Yes, he, she, it has. No, he, she, it hasn't. Where he? Yes, he, where? No, we weren't. Perdão, tô travando um pouco. Were you? Yes, you were. No, you weren't. Were they? Yes, they were. No, they weren't. Bom, também temos o to do, que é no passado. Did I? Yes, I did. No, I didn't. Did you? Yes, you did. No, you didn't. Did he, she, it? Yes, he, she, it did. Oh, no, he, she, it didn't. Did he? Yes, we did. No, we didn't. Did you? Yes, you did. No, you didn't. Did they? Yes, they did. No, they didn't. Bom, também temos aqui as question tags, que como se fosse né ou não é, tipo, perguntando assim. Tem os casos positivos, onde, por exemplo, they left yesterday afternoon. Did they? No caso, eles saíram ontem à tarde, não saíram? No caso, esse left aqui, ele acaba, já que era um verbo normal, assim, ele acaba virando um did. Um do, no caso. Já que tá no passado, ele acaba virando um did. E já que ele tá positivo aqui, ele fica negativo do outro lado. E o they aqui, que é o sujeito, acaba virando pro outro lado também. No caso, aqui, he is good at dancing, isn't he? She was surprised, wasn't she? No caso, se for um to be, ele acaba virando um to be negativo no final. E se começar negativo, ele acaba virando positivo no final. Bom, se tiver o has aqui, que dá a ideia de posse, ele acaba ficando invertido. Se não tiver a ideia de posse, ele acaba virando um doesn't mesmo, no caso. Bom, aqui vou dar um exemplo. She has a brother. Hasn't she? No caso, ela tem um irmão, não tem. Já que tem ideia de posse de irmão, no caso, acaba ficando no final ali o verbo, só que na forma negativa ou positiva. No caso, Peter has a terrible cold, doesn't he? No caso, Peter tem um terrível resfriado, um terrível frio, no caso. Não tem, no caso. Ficaria. Então, já que aqui não está indicando ideia de posse, ele acaba ficando doesn't no final mesmo. Acaba virando um does invertido. Bom, aqui vou dar um outro exemplo. There is a new restaurant next to your company. Isn't there? No caso, já que o is aqui acaba virando um verbo invertido, né? E o there, já que esse there aqui é o verbo, esse there também aqui vai ficar como... Quer dizer, já que esse there aqui é o sujeito, esse there aqui vai continuar sendo o sujeito aqui nessa parte. Bom, let's go to the shopping mall. Shall we? Shall we? No caso, vamos comprar coisas no shopping. Não vamos, como se fosse isso. Porque esse let's go aqui acaba virando shall. Bom, pessoal, aqui a gente tem que usar o mesmo auxiliar verbo e o modal verbo, no caso. E se não for um auxiliar ou um modal, a gente tem que usar o do, does or did.
Bom, vamos lá. Your holidays are really relaxing. Her day, no caso, seus feriados são realmente relaxantes, não são? Se você quer responder que sim, como é que você responder? Sim, they were. No caso, sim, os feriados são, no caso. We really enjoy them. No caso, a gente realmente gosta deles. No caso, o were aqui, já que é um auxiliar, no caso, já que é um verbo to be, ele fica invertido, no caso. Bom, she visited here out last week, didn't she? No caso, she visited. O verbo visited aqui é um verbo que é normal, tipo, ele não é nem um auxiliar nem um modal. Então, no caso, ele vira o didn't aqui, porque didn't. Por causa que o do visited, já que é normal, fica do, já que tá no passado, fica did, e já que tá no positivo aqui, ele fica negativo do outro lado. Yes, she did. No caso, sim, nós visitamos. She went to here last Sunday. No caso, como se fosse um sim aqui, podemos dizer. Esse she did aqui serve para meio que dizer, realmente fomos, sabe? Já que aqui é negativo, você responde como se fosse positivo. Bom, you couldn't help him in the garden. Called you, como se fosse, você não pode ajudá-lo no jardim. Pode, no caso, já que aqui tá negativo, aqui fica positivo. E já que aqui é um verbo modal, cold, no caso ele fica na forma invertida, ele não fica o do aqui. No caso, já que você quer dizer não, não, eu não posso. Então, no, I couldn't. I had to work in the office. No caso, eu não posso. Eu tenho trabalho a fazer, como se fosse eu tenho trabalho a fazer, no caso, em algum lugar. Bom, tem outras formas negativas, como por exemplo, they didn't leave yesterday. Did they? No caso, for o verbo do aqui, ele se for negativo, o verbo do aqui, the didn't, aí ele fica positivo do outro lado. He isn't good at dancing. Is he? Ele não é bom na dança. É como se fosse. Então, você aqui tá negativo, que tem que ficar positivo. She was surprised. Was she? No caso, ela não está surpresa. Está? Bom, também temos aqui os verbos auxiliares, que é they haven't met him before. Have they? No caso aqui o haven't está sendo visto como posse. Ele não veio me ver. Ele não vai me ver depois. Vai? No caso, como se fosse isso. They haven't met him before. Have they? No caso aqui, já que está negativo desse lado, fica positivo. He is in the park. He's in. No caso, ele está no parque, não está? Que fica positivo, fica negativo do outro lado. They, her, in Paris last week. Her, they, no caso. Nós estávamos em Paris na semana passada, não estávamos? Were they, no caso. Modal verbs. She can help him. Can she? Ela pode ajudar ele, não pode? They should learn for the test. Shouldn't they? Ele deve ter estudado para o teste, não estudou? He will tell me. Won't he? No caso, ele ele vai me telefonar. Não vai, no caso, won't aqui no negativo. Se não for auxiliar nem modal, como é que ficaria? She left last Friday. Didn't she? Ela saiu nesta sexta-feira. No caso, ela saiu sexta-feira passada, como se fosse isso, last. Bom, não saiu. No caso, do aqui, já que left acaba ficando do. E já que tá no passado, fica no did, né? Positivo fica negativo. He work in, he work in your company. Doesn't he? Ele trabalha na sua na sua empresa, como se fosse, não trabalha. No caso, does aqui, já que é he. Então fica doesn't, já que é no presente também, tá no negativo. Já que desse lado tá positivo, que ele fica negativo. You don't know him, do you? No caso, você não conhece ele. Conhece, no caso. You don't know him, do you? No caso, esse don't aqui passa positivo pro outro lado, então fica do. Bom, também temos aqui uma nota que é, por exemplo, I am the best, aren't I? No caso, eu sou o melhor, não sou. Se for nesse caso, se for para se referir a ti mesmo e você colocar o não sou, no caso tem que usar o aren't ou are, depende. Não tem que usar am, é are. Bom, também temos aqui as question words, que é who, por exemplo, para representar uma pessoa, quer dizer, para perguntar por uma pessoa ou animal, e no caso de sujeito. Então, se for sujeito, você não pode usar o do, does ou did. Como por exemplo aqui, Jen opened the door. Jane abriu a porta. Who opened the door? Quem abriu a porta? Tom helped in the garden. No caso, Tom ajudou no jardim. Quem ajudou no jardim? O who aqui também pode servir para perguntar sobre pessoas ou animais. E se for um objeto, tem que usar o do, o does or did. Como por exemplo aqui, they greet their teachers.
who they did, quer dizer, who they greet. No caso, eles cumprimentaram a professora. Quem eles cumprimentaram? No caso, já que é a professora que seria o objeto, no caso eles é o sujeito, they greet their teachers. Eles cumprimentaram sua professora, o professor nesse caso seria o objeto. Então, no caso, tem que usar o do. No caso, who do they greeted? No caso, quem eles cumprimentaram? Por exemplo, aqui, he asked Mary about the burglary. No caso, ele perguntou a Mary sobre o roubo. No caso, a quem ele perguntou sobre o roubo? Who did they ask about the burglary? No caso, já que tá no passado aqui, o do fica did, né? No caso, já que Mary que é o objeto, he asked Mary, ele perguntou a Mary about the burglary, nem sei como se fala isso. Ele perguntou a Mary about the burglary. No caso, Mary que é o objeto, então tem que usar o do, does or did. Bom, what aqui é para perguntar sobre coisas. No caso, se for um sujeito, não pode usar o do, does or did. Como, por exemplo, his ankle hurt. No caso, seu tornozelo está machucado. What hurts? O que está machucado? Como se fosse. Já que aqui é his, no caso, tem que usar o S no final. No caso dele, no caso, na terceira pessoa. The floor pot fell on the floor. No caso, o pote de flores caiu no chão. What fell on the floor? O que caiu no chão? No caso é um objeto, quer dizer, uma coisa. What também pode ser representado por uma coisa. E se for objeto, tem que usar o do, does or did. Como por exemplo, she usually wears jeans. Ela geralmente usa jeans. What does she usually wear? No caso, o que ela geralmente usa. Já que o jeans aqui é objeto, tem que usar o does no final. Quer dizer, o does no começo. They built a castle in the sand. No caso, eles construíram um castelo na areia. What did they build in the sand? O que eles construíram na areia? Já que o castelo é um objeto, a gente tem que colocar o did, no caso, no final. Já que está no passado. O whose aqui é para perguntar no segundo caso, ou como se fosse uma posse, como se fosse o Szinho no final, lembra? No caso, this is Peter's pencil. Whose pencil is this? Esse pincel, esse lápis é de quem? No caso aqui, esse é o lápis do Peter. No caso do outro lado, de quem é esse lápis? Whose, no caso. Carol father has a drummer. Has a drummer. No caso, o pai da Carol foi um baterista. Whose father has a drummer? O pai de quem foi baterista? Esse de quem aí que significa whose. Quando tiver aí o second case. When, eu perguntar sobre o tempo. I saw her yesterday. Eu vi ela no. Eu vi ela ontem. When did you see her? No caso, onde você viu ela? Quer dizer, quando? Perdão. Eu vi ela ontem, no caso. I saw her yesterday. Quando você viu ela? No caso aqui, o when, quer dizer, no caso, quando. No caso, pergunta sobre tempo. Quando você viu ela? E o did aqui sempre no final, no começo, né? Por causa que é uma pergunta. Nossa, eu. Tá. They came home at midnight. Eles foram para casa meia-noite, como se fosse. When did they come home? No caso que eu coloquei. Calma que eu escrevi sem querer. They come home at midnight. When did they come home? No caso, quando eles foram para casa. No caso, quando? No caso, para perguntar sobre o tempo. Where é perguntar sobre para perguntar sobre lugares. No caso, he fled to Manchester. Nós vamos por Manchester. Where did he fly? No caso, onde vocês voaram? Por onde vocês voaram? O did aqui, no caso, é uma pergunta para representar o passado, né? He lives in a big house. Where do he live? Onde vocês vivem? Uma casa grande, no caso. E já que tá no presente, tem que usar o do aqui, o dois no presente. No caso da terceira pessoa. Why, para perguntar uma razão, o porquê. No caso aqui, he stayed at home because he as will. No caso, ele ficou em casa porque ele estava doente. No caso, why did he stay at home? No caso, por que ele estava em casa? Porque ele estava doente. No caso aqui, o did para representar o passado. Né? They like him because he always friendly. Eles gostam dele porque ele sempre é amigável. Who do they like him? Por que eles gostam dele? No caso, então o do aqui para representar o presente, né? Quer dizer, why do they like him? Falei errado, perdão. How, para representar para perguntar sobre uma maneira. He drove fast. How did he drive?
Esse drove que passada, então tem que ter o did. Ele dirigia rápido. How did he drive, no caso. Como ele dirigia. My holidays were her great. How were your holidays? No caso, meus feriados são legais, são bons. Como são seus feriados? How long, para perguntar um período de tempo. Bom, how many é para perguntar sobre quantias exatas, como por exemplo, in this factory work 50, quer dizer, 500 people. How many people work in this factory, no caso. Nessa factory é fábrica, né? Deixa eu ver aqui se tá certo. Eu tenho quase certeza que é. É, fábrica. Nessa fábrica trabalham 500 pessoas. Quantas pessoas trabalham nessa fábrica? 50 kids were at this party. No caso, 50 crianças foram nessa festa. How many kids were at his party? No caso, quantas crianças foram na festa dele? No caso, his party, né? How much? Para perguntar sobre quantias que não são exatas. Como, por exemplo, he gets 10 pounds pocket money at month. No caso, ele ganha 10 libras de mesada no mês. How much pocket money do he get a month? No caso, quantas libras de mesada ele ganha no mês? Já que money é uma coisa que não pode ser contada, por dizer tipo dinheiros, 2 dinheiros, 3 dinheiros, já que não pode ser contado, tem que usar o how much. She bought 3 bottles of wine, no caso. Ele encheu 3 no caso que seria bolas mesmo, garrafas. Ele encheu 3 garrafas de vinhos. How much wine did she buy? Bought que é comprar, perdão. Ela comprou 3 garrafas de vinho. How much wine did she buy? No caso, quantos vinhos ela comprou? No caso, não faria sentido, tipo, vinhos é algo que não pode ser contado. Então, tem que usar o how much. Quantos vinhos ela comprou. Bom, how often é para perguntar a frequência, como por exemplo, they play tennis twice a week. Ele joga tênis 2 vezes por semana. How often do they play tennis? No caso, com que frequência ele joga tênis? No caso, she meets him every Friday. Ela encontra ele toda sexta-feira. How often do she meet him? No caso, com que frequência ela encontra ele? Também temos o presente progressivo, que é um presente que está acontecendo exatamente aquilo naquele momento. Bom, pro he, she, it, no caso que eu me esqueci de colocar o I aqui. O I tá aqui, meu coisa que tirou ele aqui. Bom, na forma do I, que é eu, ficar am mais verbo mais ing no final do verbo. Então, I am playing, eu estou jogando. He, she, it fica is mais verbo mais ing no final. Então, he is singing. Singing. Ele está cantando. You, they ou he, no caso, we, fica are mais verbo mais ing. Então, fica we are the dancing. Nós estamos dançando. No caso que o taken, quando tiver o e no final, tem que tirar o e e colocar só o ing. Então, taken fica taken e make fica making. Se tiver um ie no final, tem que substituir por y. Então, lie, que é mentir, lying, mentindo. Tem que substituir por y e colocar o ing no final. Run, no caso, quando tivesse n ali no final, tem que dobrar a consoante. Então, run fica running, com 2 n. Bom, eu dei um exemplo. Look, Anne is running. No caso, olhe, Ana está correndo. I am not watching TV now. Eu não estou assistindo TV agora. Are you cleaning your home? Você está limpando sua sala, quarto, no caso seria aí mais ou menos isso. No caso que quando for para perguntar, tem que colocar o verbo, o to be na frente do substantivo. Quer dizer, não, tem que colocar o to be na frente do sujeito, perdão. Bom, para descobrir se é presente simples ou progressivo, como é que a gente faz? No caso, o presente simples é a forma base do verbo. No progressivo é to be mais verbo mais ing. Então, he, she, it, no caso, coloca o verbo mais o s. Então, I speak, you speak, he, she, it speaks, we speaks, they speak. No caso, eu falo, tu falas, ele, ela ou isso fala, nós falamos, eles falam. No caso que o progressivo é I am speaking, you are speaking, he, she, it is speaking, we are speaking, they are speaking. No caso, eu estou falando, você está falando, ele, ela, ele, isso no caso estão falando, está falando, nós estamos falando, eles estão falando. No caso aqui, como é que se usa? No simples aqui é para usar o hábitos, fatos, pensamentos, sentimentos, declarações gerais. Como, por exemplo, Sandra often watches TV.
Sandra às vezes vê televisão, como se fosse isso. No caso que o progressivo já é para ações do momento. I am speaking now. Eu estou falando agora. No caso, quando é que se usa o some e o and? Vamos para a última parte do vídeo. O some é para usado em sentenças que você espera uma resposta positiva ou uma demanda. Como por exemplo, I bought some very nice postcards. Eu comprei comprei postcards muito bons. No caso é uma coisa positiva. No caso é uma resposta positiva. Ou por exemplo, give me orange juice, please. Me dê o suco de laranja, por favor. No caso, quando você for uma demanda ou for uma resposta positiva, tem que usar o some. E também deve ser usado em perguntas educadas ou se esperamos a resposta sim. Uma solicitação, resumindo. How do you like some more coffee? No caso, você quer um pouco mais de café? No caso, é uma pergunta educada e nós esperamos a resposta sim. No caso, uma solicitação. Então temos que usar o some. Do we have some time to go to the cinema? No caso, nós temos um tempo para ir no cinema, como se fosse isso. Então, não é que nós fizemos uma solicitação, a gente tem que usar o sometime no caso. Any, nós temos que usar em questões, como por exemplo, have you got any blue shoes? No caso, você tem alguma roupa azul, como se fosse isso. Shoes seria roupa, né? Só quero pesquisar aqui. Deixa eu ver. Calçado, perdão. Have you got any blue shoes? Você tem algum calçado azul? No caso, já que é uma pergunta, tem que usar o any. Em negações, por exemplo, você tem que usar o any também. No, I haven't got any. Não, eu não tenho. E em causas condicionais você também tem. Então, if, que a gente vai ver melhor sobre causas condicionais. Então, if I had any, I would hear then. No caso, se eu tivesse um, eu usaria. Então, já que é alguma causa condicional, tem que usar o any. No caso, tem várias palavras que se derivam do some do any, como por exemplo, something and thing, some here and here, someone, anyone, somebody, anybody. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau.